Como é o seu ambiente de trabalho? Você considera saudável? Nos últimos anos, os casos de uma doença ocupacional chamada burnout dispararam entre os brasileiros. Este é um distúrbio psicológico caracterizado por exaustão extrema, estresse e também esgotamento físico devido a uma rotina profissional desgastante. Pode levar a problemas como ansiedade e depressão, ou seja, está diretamente ligado à saúde mental. Você vai entender melhor o assunto e aprender a identificá-lo na série especial Burnout, quando o trabalho adoece a mente. O primeiro episódio destaca os sinais, sintomas e consequências dessa situação. Eu chorava muito, eu tinha muita vontade de ficar na cama, eu já não queria mais levantar. Teve um dia que eu me estressei muito no trabalho, eu tive um pico de pressão alta, achei que estava tendo um AVC. E na época eu era muito nova, não tinha como ter isso. Mas aí fui medir a minha pressão dentro do RH da empresa e descobri que estava com pressão 20. O relato de sofrimento é de uma profissional com anos de carreira e que tem no currículo experiências traumáticas. Eu estava sobrecarregada na empresa que eu estava trabalhando, eu estava fazendo algumas funções que não eram só as minhas. O fato de eu amar muito o que eu faço, eu não soube o limite que aquilo ali podia me adoecer. Eu ia pro trabalho assim, no desespero, no ódio, mas ia, fazia tudo que eu conseguia. Era muito complicado entender como é que uma coisa que me fazia tão bem chegou a um ponto de me deixar naquele estado. Uma gerência opressiva, a gente vai aceitando, e aí quando a gente vê, adoece do absoluto nada. A situação vivenciada por esta mulher tem nome: burnout. Um problema que, segundo especialistas, vai muito além de um estresse comum do cotidiano. Estresse comum, a gente tem o estresse, a gente descansa e no outro dia está tudo bem. Burnout não. É um estresse crônico, é um esgotamento físico e emocional, né, que é dado pela quantidade de trabalho, por trabalho estressante, onde a pessoa tem uma sobrecarga e ela perde o desejo emocional de fazer parte daquele trabalho, de exercer aquela profissão que em algum outro momento tinha tanto prazer para ela. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, o burnout é um fenômeno que interfere na saúde mental das pessoas e compromete vários aspectos. Afeta totalmente a qualidade de trabalho, afeta a produção, afeta o envolvimento que você tem com seus colegas de trabalho e afeta a sua relação pessoal e familiar também, porque a doença não vai manifestar apenas no seu horário de trabalho, mas na sua vida. Existem sinais e sintomas que ajudam a identificar um quadro de burnout. A síndrome de burnout está associada a problemas físicos e mentais, né? Entre os físicos a gente tem coração acelerado, dor de cabeça, dor abdominal e problemas mentais, né? Entre eles angústia, desespero, desmotivação, choro fácil, pode levar a transtornos mais graves, né, como depressão, ansiedade, uso de substâncias, e tudo isso faz com que o paciente fique mais vulnerável a maiores riscos, inclusive de mortalidade, ideação suicida. De acordo com a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o burnout atinge cerca de 30% das pessoas ocupadas no Brasil, ou seja, 1 a cada 3 profissionais enfrenta o problema. Esse cenário coloca o país como o segundo no mundo no número de casos da síndrome. Estamos atrás somente do Japão. A gente tem categorias profissionais que têm maior número de estudos que relacionam a síndrome de burnout, né? Como, por exemplo, os profissionais de saúde, principalmente durante esse período da pandemia, né? Como os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde. A gente tem também estudos com profissionais da segurança, como os policiais, né? E profissionais da educação, como os professores. Este psiquiatra alerta: o trabalhador precisa contribuir para evitar um quadro de burnout. É necessário entender os próprios limites. Eu sempre coloco meus pacientes, não é uma prioridade horizontal, tudo é importante. Não, a prioridade tem que ser vertical. Eu primeiro isso, segundo isso, terceiro isso. Se não der para fazer a quarta e a quinta,
A quarta e a quinta fica para amanhã ou para a próxima semana. Porque se eu disser que tudo é importante, realmente eu vou estar me comprometendo com a síndrome de burnout. Quem atua no formato home office não está livre do burnout. O home office também é muito causador de depressão, porque se você fica todo o tempo, 24 horas isolado, é quase que uma cela. Seu quarto não vira um quarto, vira uma cela. E você só vai estar acompanhado de máquinas, né, de computadores, de telas e assim, a gente precisa uns dos outros, né? Ainda bem que a gente precisa uns dos outros. Burnout é classificado pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, responsável por afastar muita gente dos postos de trabalho. Pessoas acometidas pela síndrome têm direito ao auxílio do INSS e o tratamento requer suporte multidisciplinar. Nós vamos falar sobre todos esses pontos no próximo episódio desta série. O burnout é responsável por retirar muita gente do ambiente profissional. Pessoas acometidas por essa síndrome têm direito ao auxílio do INSS e o tratamento requer suporte multidisciplinar, como você vai ver no segundo episódio da série especial Burnout, quando o trabalho adoece a mente. Sair de casa todos os dias para trabalhar requer motivação. E a qualidade do ambiente profissional faz toda a diferença na produtividade. É o que afirma esta especialista em gestão de pessoas. Quando eu estou trabalhando numa empresa onde o ambiente é tóxico, onde eu acordo de manhã e digo, cara, eu vou ter que me levantar para trabalhar, eu chego lá e não produzo. Os colaboradores precisam se sentir acolhidos e saber que tudo que ele for falado vai ser respeitado e não tratado com mimimi, né? Porque infelizmente hoje em dia ainda existe. Algumas pessoas acham que eu não me sinto bem, eu estou sentindo que não estou sobrecarregada, é porque não quer trabalhar. Não. É importante que a empresa identifique como é que ela faz para que o colaborador também entenda que ele precisa descansar. Cuidar do bem-estar emocional do colaborador é uma obrigação da empresa. Ela deve adotar medidas nesse sentido. O Ministério do Trabalho e Emprego expediu uma portaria no ano passado que entrou em vigor em maio de 2025 com novas diretrizes para identificação, avaliação e controle dos riscos ocupacionais, incluindo as questões psicossociais, como estresse, assédio e a sobrecarga de atividades. A ideia é garantir ambientes laborais seguros e saudáveis. Se é um ambiente adoecedor, você terá, consequentemente, o aparecimento de doenças mentais que precisarão serem tratadas e tratadas de forma adequada para que você possa voltar ao trabalho, para que você possa ter condições de vivenciar o trabalho como sendo algo bom. O problema é que a realidade geralmente não é a ideal e isso afeta os profissionais. Situações desgastantes vivenciadas por eles podem resultar no burnout. Esta síndrome é classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional, responsável por retirar muita gente dos postos de trabalho. Somente em 2024, o INSS contabilizou no país mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Cerca de 4 mil deles tiveram como motivação o burnout. Os pedidos de auxílios previdenciários ligados a questões psíquicas custaram cerca de 3 bilhões de reais aos cofres públicos no ano passado. O valor médio mensal do benefício concedido foi de R$ 1.900. As pessoas acometidas por burnout devem procurar o benefício por incapacidade. Ele pode ligar 135 ou entrar através dos canais remotos gov.br/INSS e solicitar o benefício por incapacidade. Para aquele trabalhador que trabalha de carteira assinada, esse pedido deve ser feito a partir do 16º dia. Para o segurado que contribui, seja como contribuinte individual ou como facultativo, ele pode dar entrada a qualquer momento. Casos de até 60 dias de atestado médico podem ser resolvidos online. Se o atestado dele for de até 60 dias,
ele vai anexar esse atestado médico junto com sua documentação e esse benefício será analisado de forma remota pelo médico. Caso o atestado médico seja de mais de 60 dias, é obrigatório que a perícia seja presencial. Nesse caso, o segurado irá agendar a sua perícia médica para uma das agências a mais próxima da casa dele. O tempo de espera normalmente é de até 45 dias úteis. Além de se afastar do ambiente de trabalho, o profissional com burnout precisa de tratamento. Um dos passos é a psicoterapia. Dentro da psicoterapia, a gente consegue trazer ele de volta para identificar o que é vida pessoal, o que é vida profissional. Quando não tratá-lo, ela pode evoluir para outros transtornos, outros adoecimentos. A depressão, a ansiedade. Psiquiatras também cumprem papel fundamental durante o tratamento. São eles os responsáveis por receitar remédios nos casos mais complexos. Os medicamentos mais usados para o tratamento são justamente os antidepressivos, ou seja, os mesmos medicamentos que melhoram a depressão e também a ansiedade. São usados nos casos de burnout, mas claro que em casos selecionados. Não é que eu vou tomar o remédio que meu irmão toma, que minha mãe toma, que meu pai toma. Eu tenho que fazer um acompanhamento para saber qual é a melhor indicação no meu caso. Com apoio multidisciplinar, esta mulher trava, dia após dia, uma batalha para vencer os traumas provocados por uma rotina de trabalho nociva. Eu tomo remédio, até hoje eu tenho que tomar, e eu tenho que estar sempre vigilante sobre até onde eu devo ir. Porque eu sei que eu posso fazer muitas coisas, mas eu não devo fazer. Para evitar o burnout, existem caminhos possíveis e algumas empresas já entenderam a urgência de cuidar da saúde mental dos colaboradores. Sobre isso, a gente fala no próximo episódio desta série. Esta semana nós estamos exibindo aqui um conteúdo especial sobre burnout, uma doença ocupacional que tem afetado muita gente nos últimos tempos. E para evitá-la existem caminhos possíveis e algumas empresas já entenderam a urgência de cuidar da saúde emocional dos colaboradores. Veja na última reportagem da série Burnout, quando o trabalho adoece a mente. Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto. Esta unidade de saúde pública localizada em Fortaleza é referência no atendimento em psiquiatria no estado do Ceará. O local oferece suporte humanizado para diversos tipos de transtornos, entre eles o burnout. Pacientes acolhidos aqui recebem apoio multidisciplinar, participam de várias atividades, como as de terapia ocupacional. Trabalhamos com atividades autoexpressivas, com jardinagens, com atividades de reeducação psicomotora e, basicamente, de reeducação pessoal. Devagar, através das atividades, a gente vai reorganizando para que eles conheçam os seus limites. Os serviços do hospital ajudam a devolver qualidade de vida a pessoas como a Beth. Ela faz tratamento contra a depressão. O problema chegou a paralisar a rotina da paciente. Eu não estava conseguindo mais fazer nada em minha casa. Só chorava, não conseguia dormir, fiquei bastante magra, abatida. Não queria comer, não queria tomar banho. Aí é onde vem a ajuda das medicações, as terapias. Além de leitos para internação, o Hospital de Saúde Mental possui emergência 24 horas, destinada a pessoas com transtornos mentais graves e que estejam em crise. O paciente procura de segunda a sexta, em horário comercial, de 8 da manhã às 4 da tarde, o setor do plantão psicológico, onde ele vai conseguir fazer um atendimento psicológico de suporte. São algumas sessões que são feitas até o paciente melhorar dessas crises em atendimento mais emergencial, e depois o paciente é direcionado para o local mais adequado da rede de saúde mental que nós temos. Romper o preconceito com o tratamento psiquiátrico é um passo fundamental para superar os problemas de saúde mental. O preconceito está muito sobre a medicação, mas muitas vezes será necessário entrar sim na medicação
para que o paciente ele tenha uma melhoria mais efetiva, juntando aí nós psicólogos e os nossos parceiros psiquiatras. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria ressalta que pessoas com quadros psiquiátricos não se tornam necessariamente incapazes de trabalhar. Qualquer um de nós pode ter um quadro psiquiátrico em qualquer época da vida. E por isso, nós temos que trabalhar intensamente para mostrar que ter um quadro psiquiátrico não significa que é igual de imediato a incapacidade para trabalhar, ou mesmo incapacidade para observar, definir as coisas, tomar decisões, levar a vida adiante. E nem tampouco que essas pessoas, por terem um quadro psiquiátrico, são perigosas, muito pelo contrário. O Sistema Único de Saúde disponibiliza toda uma rede de atenção psicossocial voltada a quem precisa de ajuda para lidar com questões como burnout. O melhor caminho, no entanto, é sempre a prevenção. Nesse sentido, as empresas precisam buscar mecanismos para evitar o adoecimento mental dos colaboradores. É essencial que o RH identifique quais são os riscos, né? O que é que está acontecendo com os colaboradores. Uma escuta ativa é o principal, é onde ele vai conseguir fazer um mapeamento de tudo que acontece e identificar ações para cuidar dos colaboradores. E o principal, treinar os líderes. Muitas empresas já entenderam a urgência de cuidar da saúde mental dos funcionários. Esta, por exemplo, atua no ramo de tecnologia e emprega quase 1.000 pessoas. Desde 2016, a organização realiza uma série de ações com foco no bem-estar dos colaboradores. Essa programação envolve palestras, essa programação envolve rodas de conversa, essa programação envolve oficinas. Então, quando chegou a pandemia, 2020, que nós vivemos aquele boom de adoecimento e de perdas e que as pessoas ficaram muito desamparadas, nós já falávamos de saúde mental. Pagamento de parte do valor das terapias dos funcionários, um programa de incentivo ao esporte e de acompanhamento alimentar são algumas das ações implementadas pela empresa. Os funcionários, claro, se sentiram acolhidos. No começo do ano eu tive um probleminha e mexeu muito comigo. E com o projeto, melhorou muito o meu dia a dia, tanto aqui quanto em casa. Para nortear os projetos de promoção da saúde mental, foi criado até um emociômetro. A ideia é saber como os profissionais estão se sentindo. Quem passa por este espaço pode pegar bolinhas de gude para dizer de forma anônima se está alegre, confiante, ansioso ou estressado. A preocupação em manter um ambiente de trabalho saudável não traz benefícios apenas aos profissionais. Pelo contrário, as empresas também lucram. Afinal, um funcionário emocionalmente bem, ele se motiva, tende a produzir mais e com maior qualidade. Nós temos uma rotatividade bem baixinha, é insignificante para o mercado. Por quê? Porque há muito tempo a gente entendeu que se a gente não tivesse aqui um clima muito favorável, um cuidado muito grande com as pessoas, um nível de integração, de entrosamento, nós não daríamos continuidade aos nossos projetos. Quem já teve a vida impactada pelo burnout sabe o quanto é importante ter um ambiente de trabalho saudável e aconselha. A nossa vida não é feita só de trabalho e a gente não precisa passar pela dor para entender isso. A gente tem muitas coisas para viver. Existe vida fora do trabalho.